Vamos firmes nessa leitura da Bíblia em ordem cronológica. Nós chegamos agora em 2 Crônicas, capítulo 17. Nós vamos ver o reinado do filho de Asa, Josafá. Agora, vamos ver se ele escolheu fazer o que é certo. Porque, como nós temos bem frisado, isso é uma escolha. Você escolhe o caminho que você quer seguir, o caminho da retidão ou o caminho da perversidão. Vamos pedir a Deus a direção? Meu Deus, que o Senhor venha falar conosco hoje através dessa meditação. Eu entrego ela nas tuas mãos e peço que o teu Espírito venha abrir os olhos do nosso entender. Amém. Versículo 1. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá, estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Balaíns. Então, Josafá já fez algo diferente do seu pai. Ele, então, priorizou a Deus, priorizou o que Davi deixou como exemplo, Isso é bom, isso é bom. O 4. Antes, buscou Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, a qual teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. Então, a riqueza, o poder não deixou corromper o coração dele, porque a maior riqueza dele não estava contida no tesouro, mas em Deus. O comentário do 3 ao 6 diz Josafá ou Josafá, um dos poucos reis tementes ao Altíssimo, andava na justiça e era ousado em sua fé. O seu coração estava voltado para seguir os caminhos do Senhor eterno. Por isso teve coragem para executar a sua vontade. As Escrituras deixam evidente a relação entre o temor e a obediência desse rei e o fortalecimento e a prosperidade em seu reinado. Veja que a decisão de fazer o certo ou o errado é de cada um. Deus não obriga ninguém a segui-lo ou a lhe obedecer. Diante do conhecimento da sua vontade, cabe a nós a escolha. Então, é aquilo que nós temos dito aqui ao longo desses vídeos do reinado, que são as escolhas a se fazer, Se ele escolhesse agradar a si mesmo, ele não estaria agradando a Deus. E por que ele escolheu agradar a Deus? Deus vai dando para ele, naturalmente. 7. E no 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Ben-Rail, a Obadias, a Zacarias, a Natanael e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão, e ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá ensinando entre o povo. Então, ele priorizou a palavra de Deus. Então, se há a palavra, o povo não se corrompe. 10. Veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estava ao redor de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Sabe, eu estou aqui pensando também, quando a pessoa decide meditar na Bíblia, ela transforma a vida daquela pessoa, porque não é a palavra de homens, é a palavra do próprio Deus, que entra e penetra no ser dela, transformando ela. Quando a pessoa, ela decide ler a Bíblia com o seu coração aberto, com desejo de conhecer esse Deus, Eu nunca vi, por exemplo, o livro de grandes filósofos, pensadores, mudar ou transformar uma pessoa. Nunca vi, mas eu já vi pessoas vis sendo transformadas em pessoas boas depois de lerem a Bíblia. No 11. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes.
Cresceu, pois, Josafá grandemente em extremo e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e homens de guerra e valentes em Jerusalém. E este é o número deles, segundo as suas casas paternas. Em Judá eram capitães dos milhares, o chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes. E depois dele o capitão Joanã, e com ele 280.000. Depois Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor, com ele 200.000 homens valentes. E de Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. E depois dele, Josabade, e com ele 180.000 armados com a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo Judá. Então Josafá fez boas escolhas, né? Ele escolheu reinar e deixar o controle de tudo nas mãos de Deus. Por isso prosperou. Agora, 1 Reis 17, lembra-se? Nós estamos falando do rei Acabe, que fez pior do que todos os outros reis em Israel. E agora entra Elias. Deus levantou um profeta para esse profeta conseguir levar o povo de volta à adoração a Deus. Desde Jeroboão, daí em diante, Israel simplesmente se desviou da presença de Deus. E todos os reis que se levantavam, eles se desviavam, continuavam desviados de Deus. Mas Acabe foi o pior de todos os reis. Agora, vamos ver as consequências disso. Enquanto isso, em Judá, a situação está melhorando, né? Eles continuam firmes na presença de Deus. Aí diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O comentário diz: a origem humilde de Elias fica evidente quando nenhuma genealogia sua é apresentada. Isto é, ele não procedia de nenhuma família sacerdotal ou renomada. Além disso, como profeta, ele não havia sido instruído em uma escola de profetas, ou mesmo convivido de perto com alguém influente. A única referência dele é do lugarejo onde nasceu, Tisbe, uma cidade tão pequena que até hoje sua localização é desconhecida. Isso mostra que o Todo-Poderoso não precisa de pessoas notáveis ou dotadas de grande preparo. Ele anseia por servos dispostos a lhe obedecer. E nós vemos isso na escolha do Senhor Jesus para os seus discípulos, né? Ele escolheu pessoas simples. Ele poderia ter escolhido, por exemplo, fariseus, escribas, sacerdotes, né? Por exemplo, Nicodemos era um deles. Poderia ter ido ao templo escolher estes, mas ele escolheu pessoas que às vezes nem letradas eram pessoas rudes, né? Pessoas do campo, pessoas pescadoras, quer dizer, elas não tinham nenhuma formação, mas Deus, através do Senhor Jesus, estava forjando o caráter deles. Assim também Elias. Sabe por que da genealogia? É importante, porque eles sabiam, né, a origem, a árvore genealógica, de que família eles pertenciam. Então, normalmente é citado, né, o fulano, filho do ciclano, que é também neto do ciclano, que era para falar, a linhagem dele era importante. Por exemplo, para saber se realmente Jesus era da linhagem da tribo de Davi, então se sabia que ele, de fato, entre aspas, ele poderia ser um herdeiro do trono de Israel, porque ele vinha da linhagem de Davi. Então ele poderia ser um possível, então, rei de Israel, como havia prometido vir o rei para reinar. Então, 17:1b diz assim, o comentário do bispo ainda, né? Nem orvalho, nem chuva haverá. Elias foi o profeta mais incisivo, audaz e valente da história de Israel. Ele foi enviado por Deus numa época de grande corrupção espiritual. Nesse tempo, o povo estava tão entregue à idolatria que chegou a eleger Baal como padroeiro da nação. As pessoas atribuíam às falsas divindades a chuva, as colheitas, a fertilidade, todos os benefícios que Deus proporcionava. Por isso o juízo divino faria com que nem chuva,
nem orvalho caísse sobre a terra por um período de 3 anos e meio. Tiago, capítulo 5, 17, ele diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. No comentário, assim, todos veriam quem era de fato o Senhor. A intrepidez de Elias deu a ele grandes vitórias, mas também lhe rendeu a perseguição do rei Acabe e de Jezabel, que o culpavam pela seca. Quer dizer, a culpa não era deles, a culpa era do profeta, homem de Deus. Mas ele foi usado para fazer aquela seca. Interessante, né? Se Jezabel, Acabe, eles adoravam aqueles deuses, não era suposto eles apelarem ao Deus deles e o Deus deles responderem? Por isso, minha amiga, meu amigo, presta atenção. Não há Deus como o nosso Deus. Ele é único. 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente. Esconde-te junto ao ribeiro de Quirete, que está diante do Jordão. O comentário daqui diz assim: Retira-te daqui. Na época de Elias, a corrupção sexual, moral e espiritual havia tomado conta de Israel. Porém, o texto sagrado descreve o profeta como homem de oração, separado do pecado e cheio de fé e de coragem. Malaquias 4, do 5 ao 6, ele diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando ele fala sobre enviar novamente Elias, ele estava falando de João Batista, aquele que batizava, né? Chamava as pessoas ao arrependimento e as batizava nas águas. Por isso que Deus sempre envia o servo dele, ou pastor, ou obreiro, para falar com aquela pessoa. Mas se ela não der ouvidos, Deus enviou, ela teve oportunidade. Lucas 1:17 diz: Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Seguindo agora para o 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Essa é uma das partes mais fortes da Bíblia. Por quê? Né? Com seca, a terra começa a secar, a água começa a secar, não há ribeiros, não há fontes, não há nada. Mas ele ainda seria sustentado pelo próprio Deus no lugar deserto. Mas havia água e ele mandava corvos e servi-lo. O corvo, pela natureza, ele é um dos animais mais egoístas que tem. Ele não divide nada. Agora, olha que interessante, o corvo levaria para Elias a carne. Então, ele seria sustentado pelo próprio Deus. Ele tinha que crer, né, ter fé na palavra de Deus, que ele seria sustentado. Sabe qual é o maior problema dos dias de hoje? As pessoas, seja na igreja, seja fora da igreja, é que elas não creem totalmente em Deus. Elas não creem totalmente no poder que há no nome do Senhor Jesus. E por isso elas também não conseguem ver os milagres na vida dela. Aí o 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Quirete, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. O comentário diz: o corvo era considerado um animal imundo, segundo a lei mosaica. Ele é necrófago, ou seja, se alimenta de cadáveres em decomposição. Essa ave também possui uma natureza egoísta, pois tem dificuldade de dividir seu alimento até com os próprios filhotes. Além disso, por ter uma aparência sombria e grasnido desagradável, muitos corvos antigos acreditavam que o seu aparecimento simbolizava mau agouro ou presságio de morte. Porém, o Senhor usou o seu poder para transformar a natureza individualista de alguns corvos em altruísta, a fim de atender à necessidade do seu servo. Diante da grande seca e fome da época, jamais um corvo renunciaria por vontade própria ao alimento para dar ao homem. No entanto, eles obedecem à ordem divina e entregaram pão e carne a Elias todos os dias. Veja como o sofrimento não é motivo para desespero, e sim uma oportunidade para crer.
Do mesmo modo que Deus supriu a fome do seu servo, se você clamar e confiar, ele providenciará o que você necessita, nem que seja de maneira inusitada. E eu estou aqui refletindo sobre o corvo, né? Talvez aquele corvo também servisse para aquelas soldados ou quem quer que fosse buscar Elias, que você vai ver isso no texto a seguir, não fosse para aquele lugar por ver o corvo. Então, seria quase que inimaginável que um corvo estaria fazendo isso, alimentando o profeta. São providências de Deus. 7. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então, mais uma direção. O mesmo Deus que não falhou em ter mandado ele para aquele lugar, e ele teria a água e a carne, o sustento, ele agora está mandando uma casa de uma viúva. Viúva naquele tempo não é como nos dias de hoje, né? A viúva nos dias de hoje recebe uma pensão pelo marido que morreu. Naquele tempo, viúva era esquecida. Então, ela teria muitas dificuldades para viver sozinha, né? Normalmente, não é uma regra, mas a mulher terminava se prostituindo para poder conseguir sobreviver. E olha só o que acontece. O comentário do bispo diz assim: ordenei ali uma mulher. A experiência de ser sustentado pelos rejeitados corvos daria lugar à experiência de ser alimentado por uma pobre viúva. Para proteger Elias, Deus o enviou para fora da sua terra. A cidade de Sarepta ficava na costa mediterrânea, entre Tiro e Sidom. E o encontro entre o profeta faminto e a viúva necessitada deu à luz um milagre que socorreria a família dela. Em Israel havia muitas viúvas sofrendo com aquela seca, mas foi uma estrangeira que o profeta foi enviado, e nela foi visto a fé genuína. Então, são coisas que nós vamos entendendo que fica bem marcado. Quem foi que estava abençoando Elias? Isso fica bem caracterizado que Deus estava com Elias, mas não estava com Acabe. 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui? Apanhei 2 gravetos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. O comentário diz: comamos e morramos. A condição de viúva era sinônimo de pobreza e desamparo. A viúva de Sarepta, por exemplo, tinha apenas um pouco de farinha de azeite, além de 2 gravetos com o qual faria a última refeição para si e para o filho. Mas ao obedecer sem questionar a ordem do profeta Elias, em dar aquele alimento a ele, a mulher foi honrada. Aqueles que estão vivendo circunstâncias extremas e apanhando gravetos, na vida também têm oportunidade de ser prontamente socorridos. Quando receberam a direção divina, lembre-se de que o Altíssimo não trabalha de maneira convencional. Por isso, obedeça a sua voz, mesmo que no momento não compreenda nada. E verdade, né? Quer dizer, Deus preparou o encontro dos dois, né? Às vezes a pessoa fala: mas foi uma coincidência eles terem se encontrado. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito em Jesuscidência, providência de Deus. Deus, através do Senhor Jesus, moveu aquilo acontecer. 13. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não te acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. E por que ela fez? Porque ela creu. Por isso que nós encontramos hoje na igreja, por exemplo, muitas pessoas que vêm à reunião, mas não creem no pastor.
E se elas não creem no pastor, também não vão crer na palavra que o pastor está pregando. E se elas não creem no pastor e na palavra que o pastor pregou, muito menos ela vai ter resposta. Ela foi respondida porque ela creu. Então, tudo se resume em você crer e obedecer. No 16, da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. O comentário diz: a viúva teve abundância de farinha e azeite porque atendeu a exigência da fé. E a fé atendeu à sua necessidade, trazendo sustento à sua família e ao profeta. A fé na palavra de Deus proporciona conquistas materiais, espirituais e físicas. Para ela, não há circunstâncias adversas, barreiras ou distância que não possa ser vencida. Mas, por ser a fé um tesouro, ela também exige entrega completa e absoluta, assim como foi a entrega da viúva. Portanto, se renda ao Altíssimo sem reservas, caso contrário, não alcançará o que ele tem preparado para você. Seguindo o texto, 17. Depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele a tomou de seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama. E clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Isso aqui eu tiro uma excelente lição. Quando nós andamos obedientes, somos fiéis a Deus, Deus ouve a nossa voz. Por isso que há muitas pessoas que elas não têm tanta certeza se Deus está ou não ouvindo elas. Porque primeiro elas não creem, logo também não obedecem. Então, se elas não creem e não obedecem, quando elas oram, a sua oração também não faz nenhum sentido. É como se ela batesse no teto e voltasse. Então, quando você tem confiança em Deus, você está com a sua fé fortalecida na palavra de Deus, então você tem certeza, segurança na sua oração. Você tem tido essa segurança? Então, busque jejuando, busque se entregando, se arrependendo, se entregando cada vez mais para Deus. Você vai ter mais confiança na sua oração. 23. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse a Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então quer dizer, ainda havia uma dúvida nela, por isso que ela questionou o profeta quando o filho morreu. Quer dizer, ela ainda não cria totalmente, agora sim, depois desse poder, mas essa fé é tão fraca, porque ela precisa ou ela se apoia no que ela vê para poder crer. E a fé é justamente o contrário. Fé é uma certeza das coisas que se espera e convicção de fatos que não se vê. Então, você precisa crer antes de ver. Comentário do 24. Como reconhecer um homem de Deus? Vivemos como na época de Elias, em que muitas pessoas falam em nome de Deus na tentativa de usurpar para si uma autoridade que não receberam dele. Por essa razão, distinguir quem de fato é verdadeiro se faz necessário desde aquele tempo. A imensa diferença entre a palavra de um homem de Deus e a de um pregador. O homem de Deus é humilde e tem um caráter íntegro e justo. Ele transmite o espírito da fé que ergue, fortalece, transforma a vida do aflito. O pregador, no entanto, passa apenas informações e teorias. Este, às vezes, é eloquente em seu falar, mas suas mensagens não têm poder, por isso não ajudam efetivamente as pessoas. Sua postura é covarde, pois não confronta o pecado. Já o homem de Deus não teme as consequências de denunciar o mal. Além disso,
o que ele fala se cumpre. Hoje em dia tem sido cada vez mais difícil ser pregador do evangelho, porque nem todas as pessoas estão dispostas a ouvir a verdade. Elas preferem continuar vivendo enganadas, enganando e sendo enganadas, né? Mas infelizmente eu não vou esconder a verdade de você. A verdade está aí na palavra de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe você, dá o seu gosto, põe no comentário e compartilha o vídeo.